Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Ieda Duarte, atualmente eu estou na direção do Departamento de Enfermagem aqui do Hospital Universitário. E agradeço muito à doutora Carla por ter me convidado para estar aqui hoje com vocês, para falar do outro extremo, né? Vocês passaram um bom período da manhã falando de cuidados paliativos com crianças, não é isso? Então agora a gente vai mudar um pouquinho a faixa etária e vamos falar de cuidados paliativos com pessoas idosas, tá? É um pouquinho, faz parte da continuidade. Eu trabalho com geriatria, eu sou defensora maior, a doutora Egídio me conhece. Eu trabalho com pessoas idosas desde que eu me conheço por gente, né? E eu sempre aprendi muito. Eu acho que a minha maior escola de vida foi justamente trabalhar com as pessoas idosas, tá? Porque eles já viveram muito. Então, eles ensinam muito a gente, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje, ter a satisfação de conversar um pouquinho hoje sobre esta faixa etária, especificamente, tá? E, para isso, nós temos pessoas muito especiais. Nós temos... Cadê a Raquel? Raquel, me corrija se eu falar seu nome errado, tá bom? Tá, mas eu vou me esforçar. Eu treinei... Eu vou chamar Raquel de Souza. Não, mas tem um nome. Não, mas que isso? Seu pai e sua mãe vão se ofender, não pode. Então, vamos lá. Raquel Kaukasliev. É isso? Isso, de Souza. Tá? Isso. A Raquel, que é médica geriatra do HCFM USP, que fez especialização em cuidados paliativos pelo Einstein, e é médica paliativista aqui no Hospital Universitário. Muito bem-vinda, é um prazer para a gente tê-la conosco. Né? E o doutor Egídio, né? Eu tenho que confessar, muito querido do meu coração, a gente trabalhou já algumas oportunidades juntas, né? Doutor Egídio é médico com pós-graduação em nefrologia, ele é coordenador do programa 60 Mais aqui da Universidade de São Paulo e do programa USP Rumo ao Envelhecimento Ativo. É para a gente desmistificar um pouco essa coisa de que velho acabou, né? Tem muita coisa para se fazer nessa faixa de idade. Ele é diretor do Aging 2.0 aqui no Brasil, CEO da Ativem, membro da Comissão de Direitos Humanos da USP, conselheiro do International Longevity Center aqui no Brasil, e ele é autor de um livro que eu recomendo, sobre o tema que ele vai discorrer hoje com a gente aqui, né? Ele tem 2 livros publicados, um deles é exatamente sobre o que a gente vai conversar, sobre idadismo, que é um mal universal pouco percebido. E o outro é longevidade e bem-estar, o futuro já é o presente. Além do que, ele é idealizador da campanha Sou Mais 60, que é a campanha do metrô. Isso, que a gente vai ter. Eu até vou pedir para ele falar um pouquinho disso, se a gente tiver tempo, porque é alguma coisa que a gente gostaria de fazer aqui no hospital, a gente já até trocou essa ideia. Tá? Eu só apresentei para que a gente não fique naquela coisa, vai, né, vem para cá, senta, etc. Então, a gente vai começar com a Raquel, falando um pouquinho de quando se indicar cuidados paliativos para as pessoas idosas, e em seguida com o doutor Egídio falando sobre... Está escrito no programa etarismo, mas a gente costuma falar idadismo. São similares, mas normalmente aqui no Brasil a gente tem falado de idadismo, tá? Que é o preconceito contra a idade. Tá? Raquel, por favor. O título que tinham pedido para eu falar é Quando indicar cuidados paliativos, mas o negócio já está, né, último dia, já está desandado, então eu resolvi fazer uma coisa mais global. Por quê? A gente tem 20 minutos. O que a gente ensina em 20 minutos? Nada, né? Não, porque ontem a aula de sedação eu falei, essa aí é corajosa. 20 minutos, sedação, e foi excelente. Então, nessa hora eu pensei, se a gente for falar uma coisa muito técnica, com muito detalhe, o negócio vai desandar o coreto. Então, a gente vai ter uma coisa de participação da palestra. Olha que legal. Aí vocês vão falando comigo, porque eu também não vou ficar aqui discursando, né? Sozinha. Muito bom. E aí eu mudei um pouquinho o título, chefe. Desculpa aí, tá? Coloquei cuidados paliativos e geriatria. Muito bem. Achei que você ia passar. Breve resumo do que eu pretendo conversar com vocês. Cuidados paliativos e geriatria, fragilidade e demência, que são 2 protótipos bem razoáveis de coisas na geriatria que a gente precisa de cuidados paliativos. E por último, vou mostrar para vocês um negócio que a Sociedade Brasileira de Geriatria faz, que eu acho bem interessante, que é escolher sabiamente o que a gente deve fazer com idosos. Muito bom. Geriatria, o que é?
teoricamente. Tem geronto também, mas eu não vou entrar nesse aspecto. É um conhecimento, um ramo de estudos que a gente tem de pacientes com mais de 60 a 65 anos, isso varia na literatura, para cuidar bem deles e fazer um conhecimento bem específico. Por quê? Eu juro por Deus para vocês, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de trabalhar com geriatria. Eles são diferentes de um adulto de uma idade usual que a gente fala, adulto jovem, um adulto de meia idade. É diferente. A pessoa que esquece disso está fadada ao insucesso na geriatria. O rim funciona diferente, a família funciona diferente, questões psicológicas são diferentes. Então, se você não assume que é diferente, você já parte mal na geriatria. E aí eu queria saber, quem que trabalha bem nesse aspecto de idoso? Tem alguém aqui que é vítima? Além do doutor Egídio. Família e profissão, o que você faz? Ah, fisioterapeuta do PAD. Cadê a Terezinha? Tá do lado. É fácil fazer cuidado geriátrico? Queria saber a opinião de vocês duas. Não é não, né? Médio. Eu tenho um chefe que eu queria agradecer, que é o Dr. Omar, não tá aqui, é da HC, ele fala que geriatria não é difícil, é impossível. Porque aí, assim, tá, aqui você consertou com a fono, aí ele tá comendo, aí ele para de urinar, faz retenção urinária, tem que passar uma sonda vesical. Aí ele tem um fecaloma, você vai fazer um clister, no fim ele fica agitado, porque você enfiou um monte de coisa nele, resultado final, delta S igual a 0. Ou seja, super complicado. E aí, a gente tem outras coisas que também são difíceis na geriatria que eu quero provocar vocês. Eu quero que vocês pensem em um idoso, imaginem um idoso. Vou dar 10 segundos para vocês pensarem. Muito bem. Janderson, quem você pensou num idoso? Quem? Você nem pensou em nada, né? Como é que é sua avó? Você vai ganhar um microfone para contar para nós quem é sua avó. Muita coisa para falar da minha avó, mas em qual aspecto? Faz assim uma descrição física dela para mim. Ela é uma senhora de 86 anos, eu acho, 85, 86, não tenho certeza. Que chuto que deve ter uns, talvez menos de 50 quilos, ela é bem baixinha e magrinha. Uhum. Que, de modo geral, tá bem para a idade, mas tem uma certa restrição de movimento, ela anda muito devagar, não aguenta ficar muito tempo em pé. E também tem uma certa restrição de interesses na vida. Ela é uma pessoa bastante religiosa e ela é quase, colocar assim, quase uma viciada em religião. Entendi. Tá bom. No sentido de, enfim, as atividades que ela faz é ir na igreja, quando chega em casa ela vai ver vídeos de igreja, pregações e cultos no YouTube, ela vê isso o dia inteiro, ou lê a Bíblia. É só isso que ela faz. Assim. Tá. Obrigada pela participação, Janderson. Tá bom. Por que eu estou fazendo essa provocação, entre aspas? Porque os idosos são heterogêneos. Talvez a avó do Janderson não seja esse senhor que está correndo aí, todo encapotado no hemisfério norte, mas também talvez não seja um senhor que já não tem tanta condição de andar. Está no meio do caminho, talvez, Janderson? Isso só dificulta o nosso trabalho na geriatria. Porque quando eu falo, estamos cuidando de um idoso, eu posso estar cuidando desse idoso que está aqui ou do outro idoso que está na cadeira de rodas. E se a gente não pensa na heterogeneidade, a gente também erra de partida. Muito bem, falei tudo isso até agora só para explicar que o que eu faço é muito difícil. Estou adorando minha pílula. Muito bom. E além disso, geriatria também tem alguns conhecimentos bastante específicos que às vezes quando a gente vai pensar em saúde do adulto, a gente também não se atenta. Vou dar outro exemplo para vocês, mamografia. Outubro, né? Tem que fazer mamografia. Até que idade a gente faz mamografia? 60? 55? Vamos lá. Pregando a mamografia. Tem que ir se passando. O que mais? Quem quer chutar? 65? 70. Muito bom. Vamos lá. Eu peguei uma referência que não é brasileira, me perdoem, mas acho que é uma que a gente aprende bastante quando a gente está na faculdade. O que se sugere com maior nível de evidência, os americanos começam antes da gente. É com 40 a 74. 55, 60 é onde a gente tem geralmente pico de doença. Então a gente continua, mas a gente não continua acima de 74. Por quê?
não tem evidência de que você aumente sobrevida. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque vocês já devem ter visto mulheres de 80, 85, 79 fazendo mamografia. Não é para fazer? Não é isso. Dá até para fazer. Mas a gente não está garantindo que essa mulher vai ter o benefício de uma mulher mais jovem, nem que ela vai sobreviver mais. Ou seja, qual o sentido de eu fazer esse rastreio? Isso é uma particularidade que a gente aprende na geriatria que eu acho muito interessante, que, de novo, também não tem no adulto jovem. A gente tem que lembrar disso quando a gente for recomendar as coisas para os nossos pacientes. Além disso, coloquei uma notinha de rodapé, ó, lá embaixo. Com 75 anos ou mais, foram poucos os estudos que a gente incluiu uma população mais idosa. Então, eu não sei de verdade como é que os remédios funcionam nessa população. Eu faço uma estimativa, e geralmente dá tudo errado. Dou anti-inflamatório, sangra a úlcera, dou corticoide, fica agitada à noite. Ou seja, super difícil fazer esses ajustes medicamentosos também. E aí a gente fala de cuidados paliativos e geriatria. Vou falar, não sei se o doutor Egídio e o doutor Aris também são geriatras, não sei como é que foi a formação deles, mas a minha formação teve quase nada de cuidados paliativos dentro da geriatria. E olha que os meus idosos só iam morrer comigo lá na enfermaria. Então, tinha coisas que eu queria ter aprendido antes que eu não aprendi na geriatria, fui aprender no cuidados paliativos. Mas tem outras coisas que sim, eu bebi da mesma fonte do cuidados paliativos, na minha opinião, claro, não é uma grande evidência, mas assim, em geral, o geriatra e o paliativista tenta pensar no indivíduo como um ser humano completo, com família, com sociedade, com conta bancária, com um monte de coisa. Isso é similar entre as especialidades e eu acho muito legal. Além disso, a gente pega pacientes com biografia, por isso que não adianta falar que o idoso é que nem criança, eu fico louca quando eu ponho no diminutivo. Que criança divorciou 3 vezes e é cuidada pela ex-esposa? Eu não conheço. E aí você tem que lidar com um monte de afeto, com um monte de rusgas, com um monte de coisa dentro do cuidado. Cuidados paliativos também tem essa similitude. A gente vê a biografia do paciente, vai terminar a vida muito provavelmente como viveu. Difícil ter grandes reviravoltas. Às vezes até tem, mas não é bem essa a regra. Família, tem que saber conversar. Se não consegue conversar, você não chega a lugar nenhum na geriatria. Porque você tem que explicar que o remédio não foi testado, é muito difícil, que você vai tentar fazer tudo, mas mesmo assim tem pouca reserva. Então, nesse aspecto, a gente também tange as duas especialidades. E eu acho que, em termos gerais, a gente também sabe usar remédio parecido com o paliativista. Não tão bem quanto morfina, opioides, mas a gente sabe que a gente precisa explorar melhor os remédios. Antidepressivo com ação sedativa, outro aumenta apetite, o outro não aumenta, qual que eu vou usar, qual que eu não vou usar, o que constipa, o que não constipa. Mas tem muitas coisas diferentes também que eu vou assumir para vocês que eu tive conflito quando eu estava fazendo a transição do cuidados paliativos, na verdade, a geriatria para cuidados paliativos, né? Então, quando a gente é geriatra, ensinam pra gente que a gente tem que lutar, essa é a palavra, não é a melhor palavra, mas é isso que a gente tem lá dentro, pelo idoso. Porque a chance do idoso ser negligenciado, esquecido no sistema, é razoável. E aí, quando a gente pega esse idoso para cuidar, muitas vezes, a gente quer dar uma chance a mais para ele. E é duro para o geriatra, muitas vezes, não todos, mas para uma grande parcela, ter que mudar o raciocínio de já passou esse bonde. Eu não consigo mais reverter, eu não consigo mais promover coisas que eu gostaria. E aí o foco tem que ser em conforto e fim de vida, e é difícil para o geriatra, às vezes, assumir isso. Foi difícil para mim, eu sei que é difícil para vários colegas. Além disso, a gente não tem treinamento prognóstico. Na enfermaria de geriatria tinha vários dias que eu virava e falava, esse paciente está em fase ativa. Vinha meu chefe e falava, tá, não. Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte, o paciente estava morto. Meu chefe não conseguia ver. Eu só consegui começar a ver quando eu fiz cuidados paliativos. Então isso é uma coisa que também dificulta essa interação entre geriatra e paliativista, ou geriatria e cuidados paliativos, porque a gente não tem treinamento formal para prognosticar isso. É muito difícil para a gente. E além disso, tem pouca troca entre as especialidades. Eu acho que a gente podia tentar mais. Essas interfaces são importantes. E a gente tem pouca evidência para farmacologia. Então, muitas vezes, esses estudos de opioides, de outras medicações, excluem idosos. Então, a gente fica meio em dúvida do que fazer e como fazer. E aí vem esse negócio de prognosticar. O que é prognosticar? Muitas vezes, para os médicos geriatras, é você abrir o tarô, perguntar para a sorte o que vai acontecer. Você vira e fala, esse paciente... Tem as perguntas... Hoje em dia facilita, né, nosso trabalho. Você se surpreenderia se esse paciente tivesse morto nesse próximo ano? Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade disso, e muitos geriatras que ainda têm dificuldade de prognosticar. A gente, às vezes, tem paciente com demência avançada, com lesão de pressão, que a gente está passando sonda nasointeral para nutrir. Esse paciente provavelmente tem menos de 6 meses de vida. E eu tenho certeza que as pessoas não fazem isso por sacanagem, elas fazem
ou porque elas ainda estão arraigadas emocionalmente no paciente e não querem desistir, muito entre aspas, ou elas não foram ensinadas a prognosticar. Por quê? Não mostram pra gente, geriatra, várias estratégias que os paliativistas usam que podem ajudar a gente a entender. Então, não sei se vocês conhecem, chama SPICT. Alguém já ouviu falar desse instrumento? Vocês não contam sessão do paliativo. O que é o SPICT, essa versão brasileira? Muito rapidamente. É uma ferramenta que a gente pode usar para mostrar para a pessoa que está cuidando daquele paciente que esse paciente precisa ou tem indicação de cuidados paliativos. E aí você tem marcadores gerais, ficou pequenininho, desculpa, gente. E marcadores específicos embaixo de alarme para o paciente ser incluído no cuidados paliativos. Então, por exemplo, demência avançada com lesão de pressão, múltiplas internações, perda de peso, perda de status performance. Isso pode parecer óbvio, mas a gente não tem isso na nossa formação. E aí, às vezes, a gente pega idoso que tem indicação e a gente não consegue lembrar nem da estratégia que a gente usa para triar. Essa é uma estratégia. Outra coisa que a gente não aprende, que eu acho que ajuda muito, evolução de doença. A gente também não tem isso na formação da geriatria. Como que funciona um paciente oncológico que vem, de repente, perde status performance? Provavelmente esse paciente vai estar morto no final de algumas semanas ou meses, diferente de um paciente demenciado, por exemplo, que é a última linha. Esse paciente vai tendo uma internação, uma pneumonia, abre uma lesão, a gente fica tentando resolver a lesão, aí vão meses nisso. Isso também é uma coisa que a gente não lembra de estudar na geriatria, e a gente fica com dificuldade de prognosticar. E se a gente não conhece isso, nem isso, a gente fica refém disso. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi no cuidados paliativos que eu queria ter aprendido quando eu era residente. Acho que eu teria sofrido muito menos. E, como toda residência, eu sofri um pouquinho. E aí, dessa conclusão, como eu disse para vocês, não tenho nenhuma pretensão nem de ensinar geriatria nem cuidados paliativos hoje, mas conclusões que eu acho que fazem sentido nesse terceiro dia de encerramento que a gente está indo, que é fazer cuidados paliativos para idosos não é a mesma coisa que fazer cuidados paliativos para adultos jovens ou adultos de meia idade. Ele já tem uma biografia, ele já tem uma evolução totalmente diferente, a gente tem que lembrar disso. Além disso, idosos costumam, não necessariamente são, mais doentes, ou têm uma carga de morbidade maior do que adulto jovem. Então é óbvio que você tem que entender que, às vezes, se você for pensar só numa doença, talvez tenha uma curva só aquela. Mas aí quando você pega o senhor João, que tem 85 anos, câncer, Alzheimer, ICC, unha encravada, piolho, tuberculose, qual que é a curva dele? Sei lá. É um misto de tudo. Às vezes a doença que estiver encabeçando a situação atual vai ser a que vai degringolar mais, mas às vezes não. Às vezes tem uns idosos demenciados que você acha que está em fase ativa, o cara está assim há 3 semanas, 4 semanas, a boca desabada, tal. Você vai ver, ele abre o olhinho, falando, opa, não está em fase ativa, não. Mas é super complexo, não é fácil. E isso é uma coisa que quem quiser fazer geriatria e cuidados paliativos tem que pensar também. Idoso não necessariamente faz a curva clássica. A gente tem que conhecer a curva, mas às vezes as coisas se misturam. Outra coisa, autonomia. A gente fala, o paciente tem que ser autônomo, a família tem que ser envolvida, mas tem paciente que não tem capacidade de raciocinar para fazer coisas do tipo DAV, objetivas antecipadas, porque ele já não tem mais capacidade de decidir. Isso é diferente também da população mais jovem. E aí a gente ainda tem outras coisas, são particularidades dos idosos, na minha opinião, que é coordenar cuidado, tem 500 especialistas juntos, você tem que conversar com um monte de especialista, ninguém fala com ninguém, tem maior risco de institucionalização para a ILPI, que pode ou não ser um caminho, eu não demonizo a ILPI, mas ela tem que ser uma coisa bem pensada. E o doutor, a gente vai falar melhor do etarismo, o idadismo, e o risco de invisibilizar sintomas. Porque é isso, às vezes o paciente demenciado está com dor, ele não vai falar, a família fala, não, não dor de pirona, ele não fala que ele está com dor. Mas claro que não vai falar com dor. Ele não sabe nem em que planeta que ele está. E aí a gente fica, mas é um idoso, então talvez ele não seja mais candidato a um monte de coisa, então é muito tênue essa coisa. E aí, recuperando o tema da chefe, quando indicar cuidados paliativos no segmento, volto para a mesma estratégia. Então, hoje, num hospital geral, num hospital que a gente faz cuidados paliativos para vários segmentos, eu acho que o SPICT ajuda muito a direcionar. O SPICT não é a única ferramenta, mas é uma ótima ferramenta quando você começa a pensar no que o paciente precisa de cuidados paliativos. Eu recomendo, e é por onde eu me guio muitas vezes. E aí tem 2 condições na geriatria que eu acho que são carro-chefe de cuidados paliativos. Tudo bem, a gente não vai ficar discutindo cuidados paliativos, geriatria e insuficiência cardíaca, cuidados paliativos, geriatria e tuberculose, sei lá. Mas fragilidade e demência são 2 coisas que, infelizmente, cuidados paliativos têm muito poder de resolver ou de aliviar sofrimento.
E a primeira coisa é a fragilidade. Não sei se todo mundo sabe o que é fragilidade. Tem aqui a resolução formal, depois se vocês quiserem ver, mas assim, a vida bateu tanto em você que você já não tem mais reserva para o próximo desafio. Traduzindo de forma bem clara. E necessariamente tem a ver com músculo ruim. Então, por isso que quando o geriatra vê que o paciente está emagrecendo, a gente fica enlouquecido, porque a gente sabe que é o começo do caminho para o fim. Claro que tem outras coisas, tem disfunção imunológica, desregulação neuroendócrina, enfim, mas esse é um péssimo sinal de prognóstico para os nossos pacientes. A gente tem coortes no HC que mostram que o tempo de sobrevida médio entre começar a fragilizar e morrer é 1 ano e meio. De novo, se vocês quiserem os conceitos formais, está aqui. A gente precisa ter pelo menos... A Fried foi uma pesquisadora que estudou isso. A gente precisa pelo menos ter 3 critérios. Eu também não vou me ater a isso, mas estão aqui para quem quiser depois dar uma olhada. E a gente tem até uma escala, acho que é uma escala muito legal, que é a escala de fragilidade clínica, que a gente tem figurinhas para mostrar para o médico e para quem está cuidando desse paciente o quão frágil ele está. A partir de 5, o paciente é frágil. Então, reparem, começa em 1, que é aquele que está bem robusto, e vai até 9, que é o que está, muito entre aspas, internalidade. Quanto mais frágil na escala, maior a chance da gente fazer metrogenia, maior a chance desse cara morrer por alguma coisa que está acontecendo. E é legal porque tem fotinho. Às vezes a gente precisa de fotinho, né? Para entender onde que o nosso paciente está. Por que isso é importante? Vou mostrar para vocês só um dado. Pandemia, a gente teve um monte de idosos no HC que ficaram internados, a gente fez um trabalho, a gente não, o Dr. Marlon Liberti fez, isso foi publicado na Sociedade Americana de Geriatria, mostrando, vamos lá, para quem não sabe, é uma curva de sobrevida de vida, né? É Kaplan-Meier. Quem é frágil, quem não é, e idade. Então, lá em cima, tem uma verdinha listrada. Todo mundo consegue ver que é tracejada? Esses pacientes são de 50 a 64 anos não frágeis. E aí embaixo a gente tem um verdinho escuro contínuo, que é de 50 a 64, ou seja, a mesma idade, frágil. Só pelo fato de ser frágil, você morre mais. Vocês conseguem ver? Que uma está mais em cima, outra mais embaixo? Vamos pegar um senhor muito idoso, sei lá, 80 anos, que é aquele tracejado não frágil. Esse indivíduo morre menos do que uma pessoa mais nova, frágil, que é o azul contínuo. Não sei se vocês conseguem ver. 65 ou 79 é esse azul sem nenhum tipo de tracejadinho, linha contínua. É esse aqui. Ou seja, é pior você estar numa UTI, ser frágil, do que você ser muito idoso. Eu acho que o Dr. Gide vai falar sobre isso. Idade não é a única coisa que justifica a gente fazer ou não fazer uma coisa, ou investir ou não investir. Não gosto desse termo, mas a gente usa isso. Fragilidade mostra pra gente quem vai morrer e quem não vai morrer. Os geriatras, em geral, sabem disso. É um conceito que está bem arraigado na nossa formação, mas, para às vezes, quem não é nem geriatra nem paliativista, essa coisa fica meio estranha. Demência, outro protótipo ótimo de interação entre as especialidades. Quando que começa o cuidados paliativos na demência? No primeiro dia, no D0. Uma das piores notícias que eu tive na minha vida foi saber que meu avô tinha demência. Eu estava no 3º ano de faculdade. É uma doença crônica, incurável, intratável, com prognóstico péssimo e que provavelmente vai matar aquele doente. Só que a gente não lembra de fazer cuidados paliativos no D0. A gente lembra da galantamina, da imamantina, mas a gente não lembra de cuidados paliativos. E por que é importante também fazer isso no começo do diagnóstico? Porque a gente consegue pegar esse paciente com alguma autonomia, muitas vezes, e a gente não vai ter essa oportunidade depois. E aí eu não vou saber o que aquele moço de 85 anos quer pro resto da vida, e às vezes a família também não sabe. E aí a gente ficou fixado no remédio, esqueceu de perguntar o que ele queria pro tratamento da vida dele. Também não vou me ater, mas isso é uma coisa que todo dia, né, doutor André? Treta todo dia lá no serviço domiciliar. Passar sonda ou não na demência. Acho que a gente também tem que dar fono aqui, não vou me ater porque a gente já teve de manhã, calma. Mas o que eu quero só trazer é que a gente tem bastante evidência robusta para dizer que pacientes com demência avançada não se beneficiam de alimentação artificial. Isso inclui sonda, GTT, soro, enfim, NPP. A gente sabe que aumenta o risco de lesão de pressão, do paciente morrer desconfortável, que não muda a sobrevida. E isso é uma coisa que a gente precisa estudar também. Na geriatria a gente tem essa ideia, mas ela é aperfeiçoada quando a gente roda com paliativos. E aí,
Inclusive, eu deixo esse artigo para quem quiser, que é da Mitchell, que é uma pesquisadora que trabalha com isso há muitos anos e que deixou bem consolidado isso. Esse é um artigo da New England. Então, para quem quiser se aprofundar, sugiro também começar por ela. Aí vocês podem pensar, tá, mas o que é demência avançada? Aí você tem aquela escala de FASH dizendo que, em geral, pacientes que já têm uma perda de funcionalidade maior, não conseguem fazer atividades básicas, não conseguem andar, etc., são pacientes com demência avançada. E aí não faz sentido você alimentá-los. E por último, o síndrome de imobilismo, que também é uma mistura de tudo isso, fragilidade com demência. Basicamente, é um paciente que tem que ter 2 critérios maiores, ou seja, a cabeça não deve estar muito boa e ele já fica acamado, então ele tem contraturas nos membros. E outros 2 fatores menores, que é ou dupla incontinência, disfagia, afasia, lesão de pressão. Esse é um paciente que a gente sabe também pelos estudos, são mega frágeis, né? Pelo que eu estou mostrando aqui para vocês na síndrome de imobilismo. São pacientes que também, quando têm essa entidade, se beneficiam muito pouco de medidas intervencionistas, artificiais, prolongadoras. Então, são bons pacientes para a gente pensar em cuidados paliativos de forma extremamente precoce. E, por último, esse negocinho aqui, que eu acho muito legal. Sociedade Brasileira de Geriatria usou essa ferramenta, que não é exatamente brasileira, mas que a gente conseguiu validar, se apropriar, sobre coisas que você deve escolher no final da vida. É interessante, porque isso não partiu do cuidados paliativos, veio da Sociedade Brasileira de Geriatria. Que é escolher o que faz sentido no final da vida. O que faz sentido e o que não faz. Então, não faz sentido fazer alimentação artificial em contexto de terminalidade. Por quê? Geralmente, quem está nessa fase são pacientes demenciados, frágeis, imóveis na cama, que foi o que eu mostrei para vocês. Para eles não faz sentido. Não entuba paciente porque está com medo de falta de ar, tem outras coisas melhores para fazer. Tem mais outras opções, tem mais outras coisas que eles sugerem, mas eu também não vou me ater muito, porque a gente não vai ter tempo, mas sugiro de dar uma olhada na Sociedade Brasileira de Geriatria. Nos últimos anos, a sociedade tem tido um ótimo envolvimento com cuidados paliativos, na minha opinião. Né? Tem progredido muito, muito, muito. São grandes parceiros dessa interface. E aí eu acho que vale a pena a gente também olhar isso, porque também tem coisas para leigos, para familiares, é bem legal. E acabou. Calma que o bicho vai ficar louco. Foi? Pegou aqui? Tá bom. Obrigada, Raquel. Aí depois a gente vai ter a mesa, a gente pode fazer umas perguntas. Agora eu queria convidar a doutora Egídio, por favor, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão do preconceito contra a idade. Não é isso? Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer a Carla e a toda a equipe de Paliativos para estar aqui com vocês conversando sobre algo que eu acho fundamental nós conversarmos, sobretudo dentro de um sistema de saúde que é o idadismo. Então, como a professora Raquel falou, a gente prefere o termo idadismo em relação ao etarismo por vários aspectos, mas o primeiro porque ele tem que ser um preconceito que deve ser entendido por todos. E é muito mais fácil uma pessoa de diferentes níveis sociais entender o que é idadismo, que ela vincula a idade, do que é etarismo, que ela teria que vincular a faixa etária, um termo originário de uma outra língua que não a nossa. Então, eu coloquei aqui uma discussão necessária, porque efetivamente eu julgo uma discussão necessária. O meu roteiro vai ser falar um pouco sobre definição do idadismo, um pouco sobre histórico, para mostrar que já é um preconceito milenar, dados epidemiológicos que respaldam porque ele é considerado o mais prevalente dos preconceitos, os níveis de expressão do idadismo, as suas consequências, e uma forma bem rápida de como a gente pode abordar o idadismo do ponto de vista individual e do ponto de vista social. Então, o idadismo ele foi definido pela primeira vez em 1969, por um geriatra norte-americano chamado Robert Butler. E ele definiu o idadismo como o ato de criar estereótipos ou discriminar uma pessoa ou grupo de pessoas pelos fatos delas serem mais velhas ou serem percebidas como mais velhas. O Butler fixou, sobretudo, na questão do envelhecimento, porque ele era um geriatra. E ele percebeu isso em demonstrações contra os idosos, daí ele cunhou o termo. Esse termo, essa definição foi sendo modificada ao longo dos anos, e a modificação, a definição mais atual que nós temos, que a gente aceita, é do Iversen, em que ele adiciona outras características a essa definição. Então, a primeira, em relação aos estereótipos. Então, os estereótipos, ele mostra que eles são predominantemente negativos, mas eles também são positivos, no fato de associar todo idoso à sabedoria, todo idoso a ser uma pessoa mais carinhosa, a ser uma pessoa mais resiliente. Então, isso é um estereótipo positivo. Os estereótipos não são somente descritivos, mas também prescritivos, como aquele paciente, aquela pessoa idosa deve se comportar. Que roupa ela deve vestir, que ambiente ela deve frequentar. Aí nós temos, dentro também da definição, o componente afetivo, que é o preconceito.
como eu me sinto em relação ao meu envelhecimento, como eu me sinto em relação ao envelhecimento do outro. E, por fim, o componente comportamental, atitudinal, que é o discriminatório em si. São as atitudes que eu tomo em relação àquela pessoa, em relação àquele grupo de pessoas, que podem ser atitudes, muitas vezes, não percebidas. É o que a gente chama de um idadismo implícito. Nós dizemos que o idadismo ele é considerado o mais prevalente dos preconceitos. E vou mostrar para vocês por quê. Mas ele também é considerado o mais universal dos preconceitos, porque independentemente da sua cor, da sua identidade de gênero, do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua religião, muito provavelmente você será vítima desse preconceito ao ser percebido como mais velho. Ele é considerado, do ponto de vista hoje em dia, transcultural, então as sociedades orientais confucionistas são preconceituosas em relação à pessoa idosa, e aí tem vários aspectos que tentam justificar isso, um deles é o conteúdo demográfico, as populações se tornaram muito envelhecidas nesse país, vídeo Japão, e aí isso determina uma implicação econômica que faz com que os mais jovens se tornem mais preconceituosos em relação aos mais velhos. Nós temos também que ele é considerado o mais prejudicial dos preconceitos, e vou mostrar para vocês por quê. Mas ele é o menos discutido dos preconceitos. Nós temos várias normativas em relação a racismo, sexismo, mas muito pouco em relação ao idadismo. O idadismo se expressa no nível micro, pessoal, interpessoal, no nível meso-comunitário e também no nível institucional macro, de tal forma que, assim como o racismo, nós dizemos que o idadismo é um preconceito estruturado em nossas sociedades. E aí nós temos, do ponto de vista histórico, a primeira descrição de velhice, que data de 2500 a.C., egípcia, que só para falar a última frase, a velhice é a pior desgraça que pode acontecer a um homem. Já mostra qual a visão que se tinha da velhice. Mas essa visão do envelhecimento, ela é permissiva durante toda a evolução da nossa sociedade. Nós temos registros de idadismo na sociedade grega, na sociedade romana, mas em determinados momentos ele se tornou mais importante. Como é o caso da Idade Média, força, um atributo necessário, Revolução Industrial, mais uma vez, produção em massa, força, Revolução Tecnológica, com intervalo tecnológico e a crença que o idoso não pode aprender novas tecnologias. Na Revolução Demográfica, como falei, sobrecarga econômica, e durante as crises econômicas, como no caso da Covid, que um dos lançamentos, uma das regras que se tinha, das frases que se cunhou, foi Baby Remover, né? Remover a geração Baby Boomer. Então, nós temos que isso é respaldado por um único aspecto. Nessas situações, e durante toda a nossa história, nossa sociedade sempre foi adultocêntrica. O adulto é considerado o padrão normatizador. E com isso você homogeneiza todas as outras classes etárias. Você acha que todo idoso, como a Raquel falou, é percebido como uma coisa só, não se percebe a heterogeneidade da velhice. A adultidade, ela é determinada como universo decisório, e com isso você coloca todas as outras classes etárias em uma condição de déficit e incompletude, ou seja, todas as outras classes dependem daquele adulto, a criança depende do adulto, o idoso depende do adulto, e com isso você apaga a individualidade, você apaga os direitos. Bom, isso aqui eu já falei, e do ponto de vista de prevalência, eu disse que ele era o mais comum dos preconceitos. Eu trago alguns dados que respaldam isso. Então, isso é uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, que mostra que em alguns países você tem uma prevalência de 36%, mas em outros de mais de 80%. Aqui no Brasil, esse é um estudo feito nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, que mostrou que 82% das pessoas acima de 50 anos se sentiram discriminadas pela idade uma ou mais vezes ao longo do dia. E aqui, no Brasil, nós temos esse estudo do ELSE, tá bom? Um estudo publicado em 2019, ele foi feito entre 2015 e 2016, com 9.383 pessoas acima de 50 anos não institucionalizadas, 70 municípios, as 5 grandes regiões do país, que mostrou uma taxa de 16,8% de discriminação. Diferente, por exemplo, do Reino Unido, com 39%, dos Estados Unidos, com mais de 60%, e um dos aspectos que respalda essa diferença seria a questão da possível desigualdade. Nós somos um país mais desigual e as pessoas acabam imputando a discriminação pela idade como se fosse uma discriminação pela desigualdade. E aí as coisas se confundem, né? Mas nesse estudo do ELSE, mostrou alguns fatores de risco para o idadismo. A sua residência, se você vive numa residência de área urbana, você tem 34% de chance maior de ser vítima do idadismo do que quem habita na região rural.
Se você pertence a uma minoria étnica, sobretudo índios e amarelos e negros, você tem uma chance maior. Se você tem um maior nível educacional, você percebe mais o idadismo, sobretudo em situações específicas, como reuniões sociais e trabalho. Se você tem um pior estado de saúde, ou se você vive numa região em que você tem um menor suporte e confiança social, você também tem uma prevalência maior do preconceito. E dentre os locais de preconceito, o serviço de saúde foi citado como o mais prevalente, com 11% dos dados. E aí a gente fica se perguntando, o que é que determina essa diferença? Será que é somente uma questão demográfica? Não, existem alguns estudos que mostram que isso não decorre somente de uma questão demográfica. Decorre de você estar vivendo numa sociedade mais patriarcal. Então, as sociedades mais sexistas, elas são mais idadistas. Sociedades que predominam o domínio da força masculina são mais idadistas. Sociedades que priorizam a questão do individualismo, capitalismo, neoliberalismo, são mais idadismo, porque você é valorizado pelo que você produz. E quando você envelhece, você cai a sua carga de produtividade, você é discriminado. E sociedades que têm marcadores psicologizantes, como o caso do idoso ser mais dependente e fragilizado. Do ponto de vista de nível, a gente tem que comentar aqui um pouquinho, porque isso é extremamente importante para a gente entender o idadismo, que é como o idadismo começa, teoricamente. Então, a doutora Levy, ela criou essa teoria do incorporamento dos estereótipos e que foi respaldada por uma série de estudos que mostram que por volta dos 3 a 5 anos de idade, assim como o racismo, as crianças já interiorizam estereótipos em relação ao envelhecimento. E é óbvio que esses estereótipos são interiorizados sem questionamentos, ela não tem capacidade de avaliar criticamente se aquilo ali é verdadeiro ou não é verdadeiro. Aqueles estereótipos, eles ficam de uma forma passivas, não ativas no nosso organismo, mas quando nós somos ameaçados em determinada fase da nossa vida pelo critério idade, aquele estereótipo que estava lá silencioso, ele torna-se ativo. E aí ele passa a coordenar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E aqui eu trouxe um estudo que mostra isso, é um estudo feito com 24 crianças, uma idade média de 38 meses, 50% do sexo masculino, em que essas crianças eram apresentadas a 2 imagens, um caminhão e uma bola. E aí a pessoa falava uma palavra que não tinha nenhuma relação com caminhão ou bola. A criança sabia o que era bola, mas ela não sabia o que era o caminhão. Por uma analogia que ela já conhecia uma palavra que era bola, ela associava aquela palavra desconhecida ao caminhão. Então, isso é uma teoria que existe da exclusividade mútua. E a criança aprende, adquire a competência linguística assim. Então, essas frases e essas imagens eram apresentadas para crianças que tinham um contato mais frequente com pessoas idosas, semanalmente, outras que tinham contato mais esporádico com pessoas idosas, menos de uma vez ao mês. E as imagens eram apresentadas por pessoas jovens e por pessoas velhas. Quando as pessoas jovens apresentavam as imagens, a criança acertava mais do que quando essas imagens eram apresentadas por uma pessoa mais velha, aquelas que tinham pouco contato com idosos. Mas quando essas imagens eram apresentadas para crianças que tinham maior contato com os idosos, as crianças acertavam mais quando as imagens eram apresentadas por uma pessoa mais velha. E a justificativa é que a criança confia naquela pessoa mais velha, em detrimento que aquela criança que não tem contato, ela utiliza do estereótipo que ela tem internalizada nela, que aquela pessoa mais velha já tem um certo grau de deficiência, então o que ela fala não deve ser confiável. E aí ela erra mais. E a criança de 38 meses não tem como julgar isso de uma forma consciente, mas o estereótipo está lá, funcionando. Do ponto de vista interpessoal, eu gosto muito dessa frase desse filósofo do século XIX, que ele diz que se nós não encontramos o nosso reflexo nos olhos dos jovens, nós não poderíamos saber que o relógio do tempo bateu 70 ao invés de 20. O outro percebe muitas vezes o envelhecimento que nós não percebemos. E aí, quando a Raquel falou da questão da idade cronológica, e ela queria fazer uma alusão à idade biológica, a gente tem a questão também aqui da idade subjetiva, que habitualmente nós percebemos a nossa idade como cerca de 10 anos a menos que a nossa idade cronológica.
E se nós estamos muito bem perante os padrões sociais, nós podemos dizer que nós temos até 20 a 30 anos a menos, né? Mas o outro sabe a idade que nós temos. Isso aqui é mostrado nesse estudo aqui do ponto de vista do idadismo ao nível meso, né, comunitário, em que é um estudo feito pela World Value Survey em 2006, que questionaram as pessoas, 1.400 pessoas, quais as características que elas não queriam que seus vizinhos tivessem. E aí está idade, ser velho. Então, ser velho é uma das características que as pessoas não gostariam de ter em seus vizinhos. Outro estudo é o estudo feito em Facebook. Facebook é a plataforma social mais utilizada pela população idosa, tá bom? E não existe regra no Facebook contra a discriminação etária. Existe regra contra a discriminação por raça, a discriminação por identidade e orientação sexual, mas por idade não tem. Então, esse estudo feito com 25.489 membros de 84 grupos, em que desses 84, 83 tinham estereótipos negativos em relação à idade. 74 eram críticas negativas, de uma forma geral, 41% focavam na debilidade física, 24% na debilidade cognitiva, e 37% advogavam que os idosos não deveriam frequentar atividades públicas. E a justificativa para isso é que os idosos fediam. Entendeu? Então, isso estava em Facebook. E a idade média dos criadores desses grupos era de 20 a 29 anos. Então, isso é um reflexo de como a sociedade percebe a pessoa mais velha, tá bom? Sem restrições, porque não existiam críticas. E aí, do ponto de vista macro, nós temos duas grandes instituições onde o idadismo está extremamente presente. Uma é a questão do mercado de trabalho. Então, isso é um dado da AARP americana, que mostra que hoje, mais do que isso, né, mas naquela época, 1 em cada 5 indivíduos trabalhadores nos Estados Unidos tinham mais de 55 anos, e 64% deles já tinham experimentado ou presenciado a discriminação etária no mercado de trabalho. 58% acreditava que isso começava a partir dos 50 anos. E aqui nós fizemos uma pesquisa do Programa de Envelhecimento Ativo, com 372 funcionários aqui da USP, que 93% deles sabiam o que era idadismo, 87% já tinha presenciado idadismo, 41% já tinha praticado conscientemente o idadismo. O local mais frequente era trabalho, 70%, sobretudo na forma de desrespeito, né, também no transporte e aqui na família, praticamente igual às redes sociais. A idade que eles achavam que esse preconceito começava era por volta também dos 50, 60 anos. Mas, uma notícia boa, 92% acredita que esse preconceito pode ser combatido. Tá bom? E aqui nós temos o mercado, o sistema de saúde. Então, teoricamente, o sistema de saúde deve ser um sistema que deve tratar todas as pessoas de forma igual, sem discriminar. Muito pelo contrário, discrimina, né? Então, aqui nós temos um trabalho feito em várias instituições de saúde norte-americanas, 6.017 indivíduos com idade média de 67 anos, foram questionados se eles já tinham sofrido algum tipo de preconceito e que tipo de preconceito. E o preconceito que atingiu quase 30%, o maior de todos, foi a idade, superando a questão do gênero, do estado financeiro, da aparência física, da raça. Esse é um outro estudo que faz uma avaliação de 2008 a 2014, em relação ao preconceito com pessoas mais velhas. E aí nós temos que houve algumas melhoras, né? 2008 a 2014, a taxa de preconceito caiu em relação à raça negra de 27% para 20%, em relação à raça branca e hispânica não houve mudança, continua em torno de 18% a 17%. Quando questionados individualmente, os indivíduos negros relatam que o principal fator discriminatório foi a cor. Mas para o branco e para o latino, foi a idade, em torno de 30%, similar também ao da raça negra. Ou seja, é altamente prevalente. E como é que isso se expressa dentro do sistema de saúde? Invisibilidade na consulta, muitas vezes a consulta com a pessoa mais velha e o cuidador, a pessoa mais jovem, o profissional de saúde só se direciona para a pessoa mais jovem, independentemente daquele velho ter uma cognição preservada, perfeita, você acomoda, adapta o seu discurso inconscientemente. Você começa a utilizar frases mais simples, sentenças mais curtas, você repete, você muda a sua entonação, porque já passa para você do pressuposto que aquele velho já tem um comprometimento cognitivo e que não vai entender um discurso mais complexo. Você tem um menor tempo de consulta, apesar do número de morbidades ser maior na população mais jovem, o tempo de consulta é menor, você tem uma menor oferta de possibilidades terapêuticas, e você tem uma ausência de estudos em populações mais velhas, como a Raquel já falou. Você não tem evidências
porque você não estuda. A idade é um critério de exclusão. Existem trabalhos com doença de Parkinson que mostram que mais de 50% dos trabalhos com doença de Parkinson excluem pessoas acima de 70 anos de idade. E aí nós temos que esse preconceito começa onde? Começa na formação, começa na escola de saúde. Está aqui um trabalho feito com 116 alunos do segundo ano de medicina, em que eles eram apresentados à mesma situação clínica, que era um paciente com um CA de mama, só que esse paciente tinha menos do que 35 anos, 31 anos ou acima de 59 anos. Foram cerca de 1.146 recomendações e eles recebiam um texto anterior mostrando os benefícios do tratamento, mostrando que o prognóstico era similar, mas quando tinha a apresentação do indivíduo que a idade era frisada, o que aconteceu? Terapia conservadora de mama era oferecida muito menos frequentemente para pessoas mais velhas. Mastectomia radical era oferecido muito mais frequentemente para pessoas mais velhas. E a possibilidade de reconstrução mamária era muito menor para pessoas mais velhas, independentemente delas se beneficiarem ou não. E aí eu fiz um estudo com os alunos de medicina da Universidade de São Caetano, que eu dou aula, foram 112 alunos, do primeiro, aqui não é 120, é 12º semestre. Esses alunos tinham idade média de 23 anos, mas tinham até 46 anos. Também 95% reconhecia a presença do idadismo, 82% já tinha presenciado o idadismo nos locais de atendimento, né, sobretudo trabalho, e 43% deles já tinha praticado o idadismo, também conscientemente. É aí que começa. E quando eu falo que é o mais prejudicial dos preconceitos, é por isso, pelos seus impactos. Impactos do ponto de vista de saúde, individual, física, mental, social, e impactos econômicos também. Então, eu trago alguns estudos, na semana passada eu falei de um deles, vou repetir aqui, isso é uma meta-análise de 7 artigos, que apresentavam aos indivíduos primes são o quê? Frases, palavras que façam de uma forma muito rápida, que você percebe, conscientiza da palavra, você não analisa criticamente essa palavra. Então, ele apresentava frases, palavras negativas do envelhecimento, demência, morte, incapacidade, improdutividade, e outras palavras positivas. Sabedoria, resiliência, empatia. E aí ele mostra que aqueles indivíduos que eram submetidos a esses primes negativos, eles performavam pior na memória, em atividades psicomotoras como velocidade de marcha, tempo de marcha, eles tinham alterações em componentes fisiológicos, eles ficavam mais, com aumento maior da sua pressão arterial, aumento maior da sua frequência cardíaca, e ele percebia pior, tanto ele quanto os seus pares. Ou seja, somente a apresentação dessas frases, dessas palavras negativas. Em relação à questão da memória, 68 indivíduos, 33 do sexo feminino, 61 anos, 12 anos de escolaridades, todos eram nivelados pelo mini exame do estado mental, um teste nacional de leitura, e esses indivíduos eram categorizados em 2 grandes grupos, todos com a mesma faixa etária, diz assim, você faz parte desse grupo mais velho de pessoas, e o outro, você faz parte desse grupo mais novo de pessoas. E eles recebiam um texto para ler sobre os impactos do envelhecimento na questão cognitiva. Aqueles indivíduos que eram ditos que faziam parte do grupo mais novo da pesquisa, quando eles eram submetidos a toda essa bateria de cognição, eles não tiveram alterações significativas, do ponto de vista, um efeito negativo. Mas aqueles que eram considerados ditos que faziam parte do grupo mais velho, 70% que não tinha comprometimento cognitivo, passou a ter, pelos testes, um comprometimento cognitivo. Simplesmente pelo fato deles terem dito que eles participavam do grupo mais velho, que eles eram um grupo mais velho. Em relação também à memória, nós temos esse estudo aqui longitudinal, com follow-up de 38 anos, em que 395 indivíduos foram acompanhados, e a única diferença inicial era como eles percebiam o processo de envelhecimento. Aqueles indivíduos que percebiam o processo de envelhecimento de uma forma mais positiva, eles tiveram menos comprometimento cognitivo do que aqueles que partiam de uma percepção negativa do processo de envelhecimento. Esse é um outro estudo em que 52 indivíduos foram acompanhados por 10 anos, a cada ano era feita a mensuração do volume do hipocampo, que é uma área responsável pelo armazenamento das nossas memórias, e que mostrou que aqueles que tinham uma percepção negativa do envelhecimento tiveram uma taxa de declínio 3 vezes maior no volume do hipocampo.
e a única coisa que os diferenciava era a percepção do envelhecimento. E aqui, pacientes com diagnóstico de Alzheimer, que quando morreram foram submetidos a estudos de necrópsia, que mostrou que a quantidade dos marcadores biológicos para Alzheimer, os enovelados, as placas, eram tanto maiores quanto pior fosse a percepção do envelhecimento para esses indivíduos. E aqui, num grupo de alto risco para desenvolvimento de demência de Alzheimer, 4.765 indivíduos que foram rastreados de acordo com seu perfil genético do ApoE4, e que mostrou que aqueles que tinham a percepção mais positiva do envelhecimento tiveram a proteção de cerca de 49,8% em relação ao risco de desenvolver demência. Isso é pautado por quê? Pautado por quê? Pelo meio que nós vivemos. Tá bom? Esse é um trabalho da Becca Levy, que ela estudou 3 grupos, chineses, surdos e não surdos. Por que ela estudou chineses e surdos? Chineses que viviam nos Estados Unidos. Porque os chineses que habitam nos Estados Unidos, eles vivem numa sociedade, dentro da comunidade deles, que é menos preconceituosa em relação à idade. E o surdo, ele não está exposto a todas as mensagens negativas, teoricamente, que são vinculadas pelas mídias em relação ao envelhecimento. E ela mostrou que você participar de uma comunidade surda ou comunidade chinesa, você tinha uma visão mais positiva do envelhecer. E que essa visão mais positiva do envelhecer estava associada a uma diminuição do risco de você ter comprometimento cognitivo. Então, você estar dentro de uma comunidade que apoie, que suporte o envelhecimento, é um fator protetor em relação à memória, em relação à cognição. Em relação à saúde mental, esse é um estudo com mais de 3 mil indivíduos, em que ele percebeu que a taxa de ansiedade generalizada, depressão, ideação suicida e estresse pós-traumático era maior quanto maior fosse a sua percepção negativa do envelhecimento. E nesse estudo, quando esses indivíduos eram apresentados a imagens positivas reforçadas ao longo do tempo do envelhecimento, essas taxas caíam. Então, existe uma forma de você intervir tendo efeitos positivos. Relação a hábito de vida, 241 indivíduos, aqueles que foram submetidos a primes, mensagens negativas do envelhecimento, que tinham uma percepção negativa do envelhecimento, adotavam hábitos de vida menos saudáveis. Em relação à funcionalidade, estudo que acompanhou um follow-up de 20 anos, indivíduos que tinham percepção negativa do envelhecimento, ao longo do tempo, perdiam mais funcionalidade. E aquele estudo que eu mostrei para vocês do sistema de saúde norte-americano, mostrou que aqueles indivíduos que foram submetidos a atitudes discriminatórias em relação à idade, tiveram 28,5% a mais de perda de funcionalidade do que aqueles que não sofreram a discriminação pela idade. Um outro estudo que mostra que, em relação à funcionalidade, que aqueles indivíduos que têm uma percepção positiva do seu envelhecimento, eles recuperam melhor da sua perda de funcionalidade, aqui saindo de um grau severo, 3 a 4 ABVDs comprometidas, para uma ausência ou nível leve, 1 a 2 ABVDs comprometidas em cerca de 44% a mais. Ou seja, a capacidade de recuperação é bem maior. Doença cardiovascular, principal causa de morte, um estudo que fez um acompanhamento por cerca de 40 anos, mostrou que aqueles que tinham a percepção negativa do envelhecimento tinham um risco de 11% maior de ter doença cardiovascular, e aqueles que tinham uma percepção mais positiva tinham um valor protetor, uma proteção de cerca de 80%. E aqui, falando do discurso, né? Muitas vezes a gente acomoda o discurso, e esse discurso é altamente prejudicial. Então, esse é um estudo feito, um estudo qualitativo, com 33 indivíduos residentes em ILPIs, 4 ILPIs públicas, a idade está aqui, 73% deles viúvos, um tempo de residência média de 4 anos. 70% deles disseram ter sido vítima de um discurso patronizador. 64% de um discurso infantilizador. E isso teve uma relação com a qualidade de vida desse paciente. Esses pacientes disseram que tinham uma pior qualidade de vida. E como é que eles reagiam? Eles não confrontavam. A maioria deles se adaptava a esse esquema. Então a gente tem que ter uma percepção muito sensível de como a gente está falando, como é que a gente está lidando com aquela pessoa idosa. Que isso impacta negativamente no desejo de viver dele.
Então, foram 32 indivíduos com idade média de 74 anos, 32 com idade média de 25 anos, 50% do sexo masculino, que esses indivíduos eram questionados como é que eles percebiam a velhice dele. E eles foram apresentados a esses mesmos primes negativos ou positivos. Aqueles indivíduos que eram jovens, eles não tiveram diferença. Mas aqueles indivíduos que eram velhos, quando apresentados a 6 cenários de vida, em que a probabilidade dele de sobreviver variava de 25% a 75%, aqueles que tinham uma percepção negativa e que foram apresentados essas imagens negativas, eles não tinham vontade de viver. A opção era morrer no outro mês. Não? E muito se justificava por quê? Porque eles não queriam dar trabalho para a família, trabalho para a sociedade, etc. E aqui é um estudo também feito com pacientes que apresentavam uma doença grave, eram 9 doenças caracterizadas, insuficiência cardíaca, DPOC, insuficiência renal, em que essas doenças tinham uma sobrevida média, a possibilidade de sobrevida média em 6 meses de 53%, que mostrou que a oferta de suporte ventilatório, de diálise e de algum procedimento cirúrgico, ela decaía de acordo com a cada década que esse indivíduo tinha acima de 60 anos. Todos eram funcionais, nenhum deles tinha um diagnóstico de demência. Então, não oferecer suporte ventilatório aumentava 15%. Não oferecer diálise aumentava 12%. Não oferecer procedimento cirúrgico necessário aumentava 19%. O médico percebia o desejo, a diretiva daquele paciente de uma forma errônea, em 79% dos casos, se esse indivíduo tivesse mais do que 80 anos. E em 36% dos casos, se ele tivesse menos do que 50 anos. Então, também está interiorizado no médico a importância da questão cronológica da idade, mostrando que, independentemente da biografia do paciente, independentemente da funcionalidade, da idade biológica dele, ele parte do pressuposto que, pelo fato dele ser mais velho, ele tem uma menor possibilidade, um menor desejo de que medidas sejam adotadas para prolongar sua vida. Em relação à expectativa de vida, isso aqui é um trabalho contundente da Levy, que mostra aqueles indivíduos que têm uma percepção mais negativa do envelhecimento, eles têm uma expectativa de vida 7 anos e meio a menos do que aqueles que têm uma expectativa de vida mais positiva. E como a gente tudo fala de economia, aqui tem também o trabalho da Levy, que ela pautou por 3 critérios de discriminação. A discriminação da idade mesmo, a comportamental, os estereótipos negativos e a autopercepção negativa. E ela estuda 8 doenças. E ela parte de um contexto de maior idadismo e menor idadismo. E ela mostra que nesses 8 tipos de doenças, 3,2 milhões de casos por ano nesses grupos de 8 doenças decorreriam do idadismo. Há um custo total de 63 bilhões de dólares por ano. Isso para os Estados Unidos. Uma redução de 10% no idadismo levaria a uma queda de 320 mil casos por ano dessas doenças e uma redução de despesa de 1,1 bilhão por ano. E aí, como é que a gente combate? 2 formas. Intergeracionalidade e levando conhecimento. São as 2 formas principais. Em relação à intergeracionalidade, as teorias derivam da teoria do contato, cuja primeira vez foi descrita em 46. Eles observaram que marinheiros que saíam na marinha mercante, quando eles voltavam um ano depois, eles voltavam menos preconceituosos em relação à raça, porque eles tinham tido contato durante esse 1 ano com pessoas de outras cores. Né? Isso foi mostrado sucessivamente em outros contextos, mas em 1954 nós temos a afirmação mais contundente da teoria do contato, que derivou desse norte-americano chamado Gordon Allport, que foi um psicólogo, que ele mostrou que para que a intergeracionalidade ou os diferentes contatos eles sejam positivos, você tem que ter um status similar entre os participantes, você tem que ter objetivos comuns, você tem que ter cooperação entre grupos e você tem que ter suporte de autoridades, leis e costumes. Então, não basta misturar jovem com velho. Não basta misturar aluno de medicina com paciente que esteja fragilizado ou demenciado. Porque se você não tiver um contexto muito bem orientado, muito bem normatizado, você só vai piorar o preconceito, ao invés de diminuir o preconceito. Mas os estudos bem feitos mostram que o contato reduz o preconceito, que esse efeito é persistente, ele extrapola aquele que está
em contato direto, porque aquela pessoa leva para os seus amigos, aquela pessoa leva para as suas famílias. Isso cria, assim, um círculo positivo. O efeito é mais significativo quando as condições de Alport são obedecidas, mas mesmo quando você tem outras condições além da de Alport também pode influenciar, como se o indivíduo se sentir ameaçado. Então ele está num ambiente em que ele não está sendo percebido como agente agregador positivo, ele se sente ameaçado e aquela troca não vai funcionar. Aquele preconceito não será diminuído. Se eu tenho uma situação de autoritarismo, normas reguladoras, muito exacerbadas, isso também não funciona. Mas aqui nós temos alguns estudos que mostram que quanto mais contato você tem entre diferentes gerações e quanto mais positivo esse contato for, menos você tem ansiedade em relação ao seu envelhecimento. E menos você é afetado nas suas performances quando você é submetido a alguma delas em que o critério idade passa a ser importante. Mas, de uma forma geral, a intergeracionalidade no mundo está muito ruim. Tá bom? Esse é um estudo norte-americano, com 2.171 adultos acima de 18 anos, que mostrou que 53% de norte-americanos têm pouco contato com pessoas mais jovens ou mais velhas que eles. Se a gente for perceber a nossa relação social, nosso círculo social, habitualmente nós nos relacionamos com pessoas que estão dentro de 10 anos a mais ou a menos do que a gente. Pense no seu círculo de amigos. A maioria deles não tem mais do que 10 anos ou menos do que 10 anos do que você. Tem uma parceira nossa, que a pessoa Guerreira conhece, a Neuza Guerreiro de Carvalho, que ela está com 94 anos, e ela disse que uma das coisas mais importantes que ela fez ao longo da vida dela foi que ela sempre nutriu amizades com pessoas mais novas. Porque o marido morreu, os amigos todos morreram, e hoje os amigos dela, que quando ela conheceu que ela tinha 60, tinham 20, hoje estão com 60, ela está com 90. Então, cheque muito bem essa rede de amizades. E aí, outra coisa é o conhecimento. Conhecimento é fundamental em tudo, tá bom? Um estudo mostrando que aquelas pessoas que têm um maior grau de conhecimento, habitualmente elas são menos idadistas e elas têm menos ansiedades em relação ao processo de envelhecimento. E aqui foi um estudo feito com profissionais da área de saúde na Coreia, tá bom? Que é um dos países que está envelhecendo de uma forma mais rápida no mundo. Então, foram 90 estudantes de medicina, 114 enfermeiras, 83 médicos. Foram aplicadas escalas que avaliavam a questão do sentimento em relação ao idadismo, né, a parte sentimental, afetiva, as atitudes, a parte comportamental, ansiedade em relação ao processo de envelhecimento e o conhecimento em relação ao envelhecimento. E isso mostrou que os estudantes eram os mais idadistas do ponto de vista de comportamento. Os médicos, eles eram que tinham maior conhecimento em relação ao processo de envelhecimento. Eram os que tinham mais idadismo do ponto de vista afetivo, sentimental. Mas eram os que expressavam menos atitudes idadistas. As enfermeiras eram as mais ansiosas em relação ao processo de envelhecimento. Tá bom? E aí, obviamente, ele justifica de algumas formas. Quanto maior o seu contato com pessoas acima de 65 anos, e ele fez essa diferenciação nas enfermeiras e nos médicos, ele percebeu que menos idadistas essas pessoas se tornavam, mais conhecimentos elas tinham em relação ao processo de envelhecimento, mas em alguns aspectos elas se tornavam mais ansiosas em relação ao seu próprio processo de envelhecimento. Sobretudo no domínio perdas pessoais e declínio físico, tá bom? Mas ele mostra que um dado importante é que, e que respalda isso, é que a educação continuada, ela deve acontecer durante todo o processo de vida do profissional. Não são somente os anos que ele passa na escola médica, que ele vai aprender um pouco sobre geriatria, gerontologia, não. O processo de envelhecimento, ele tem que ser reciclado ao longo de toda a sua vida. E aí a professora Ieda falou sobre uma campanha, eu estou trazendo aqui isso do ponto de vista de contexto social, que nós lançamos em 2019, que é uma campanha chamada Sou Mais 60, tá bom? Então, Sou Mais 60 a partir do pressuposto de que as pessoas, à medida que elas vão envelhecendo, elas vão perdendo sua visibilidade, elas vão se tornando menos reconhecidas. Então, pegar o mais dos 60 a mais para mostrar o que é que essas pessoas têm a mais. Você pode passar o filme? Quem tem mais de 60 anos, tem muito mais que 60 anos. 60 a mais de 500 palestras sobre Alzheimer. 60 a mais de 12 anos como blogueira.
60 a mais de 150 trabalhos científicos publicados. 60 a mais de 45 mil sessões de terapia. Se o tempo nunca valeu tanto, imagina quanto vale alguém que já viveu muito tempo. São mais 60. Fizemos pela USP 60 Mais em parceria com o metrô e com a Secretaria de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, aqui de São Paulo. E essa campanha foi lançada nas estações de metrô, todos os totens, a Rede Minuto do TV, a gente mostrava situações do cotidiano em que o idadismo está expresso e que muitas vezes passa de uma forma despercebida, né? Numa vaga para emprego, você tem o mesmo currículo e você é já descartada pelo fato de você ser mais velho, né? E assim por diante. Então, essa campanha, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto entrou nela, várias sociedades também entraram, quer dizer, algumas coisas, e aí a gente está tentando retomar esse ano aqui dentro do hospital, para mostrar que todo idoso tem uma biografia, e que essa biografia, como a Raquel falou, ela deve ser levada em consideração. Obrigado. Muito obrigada, doutora Egídia. Eu não sei se a gente vai ter tempo para discutir depois, porque está apertado, isso, mas a gente volta a falar do programa 60 Mais. Agora, para finalizar essa sessão da tarde, eu queria convidar o doutor Daniel Rolo, que vai conversar com a gente virtualmente, porque ele está bem pertinho, ele está lá em Pernambuco, isso, né? Então, o doutor Daniel é médico geriatra e paliativista, médico do programa PROAD SUS de Cuidados Paliativos do Hospital Sírio-Libanês, também é paliativista do Centro Paraibano de Oncologia do Grupo Oncoclínicas, e ele é colaborador do Slow Medicine Brasil. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre Slow Medicine. Doutor Daniel, por favor. Bem, eu devo falar um pouquinho sobre Slow Medicine nesse momento. Antes de tudo, boa tarde, um prazer enorme estar com vocês. Obrigado à comissão do evento pelo convite. Meu nome é Daniel e eu vou falar sobre Slow Medicine. O objetivo aqui, pare, observe, raciocinar, agir, mas tudo sem pressa, tá? A Slow Medicine é um movimento que se inicia na Itália, e surge muito associado ao movimento Slow Food, que é um movimento também que visa providenciar e proporcionar uma experiência alimentar que é o oposto do fast food, né? Surgiu realmente quando o primeiro McDonald's resolveu abrir na Itália e eles pensaram na Slow Food, e a Slow Medicine veio com a ideia também de fazer uma contradição, né? Ser contrário ao movimento da fast medicine, que muitas vezes é o que a gente acaba praticando, muitas vezes sem raciocinar e parar para pensar em tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia. Então, eu trago para vocês uma reflexão sobre a Slow Medicine, nesses 20 minutos que eu tenho aqui para conversar com vocês. E eu tenho um conflito de interesse. Nesse momento, eu coloco essa passagem inicial do texto da Susan Sontag, no livro dela, Doença como Metáfora, onde ela compreende que todos nós temos 2 passaportes, somos cidadãos de 2 nacionalidades, de 2 países, um do reino dos sadios e outro do reino dos doentes. Um dia todos nós ficaremos doentes e um dia todos nós precisaremos ser atendidos e acompanhados por profissionais de saúde e por pessoas próximas a gente. Então, eu tenho interesse de poder falar sobre isso, assim como eu imagino que muitos aqui, para que em algum dia, quando eu pudesse precisar ser atendido, que essas pessoas compreendam mais ou menos a forma de cuidado que eu gostaria de ser atendido. Então, acompanhando esse texto da Susan Sontag, né, que é o inicial da Doença como Metáfora, ela já começa o texto dela falando sobre metáfora. Esse é o livro mais conhecido dela, mas ela tem outro livro que eu considero como um livro muito interessante, que é sobre a dor dos outros, Regarding the Pain of Others. É um texto um ensaio, onde ela coloca os pensamentos dela relacionados à fotografia, né? Então, como o uso das imagens de dor influencia na percepção de sofrimento pelas pessoas ao redor do mundo e na história. Então, essa foto aqui é uma das primeiras fotos de um cenário de guerra, por exemplo,
que foi um cenário de guerra na Guerra da Crimeia. A Crimeia, que foi uma guerra que aconteceu entre os britânicos e a Rússia, lá no século XIX, onde foi uma guerra realmente muito sangrenta, muito complicada, e as tecnologias estavam surgindo naquele momento, principalmente a fotografia. Como é que eles iriam representar essa guerra? Naquele momento, as fotos de guerra já costumavam ser fotos muitas vezes como se fossem feitas em estúdio. Era aquele povo parado com as suas armas ao redor de canhões, por exemplo, todos sorrindo ou sérios, mas enfim, fotos estáticas que não representavam o horror da guerra. Nesse momento da Guerra da Crimeia, então um fotógrafo inglês chamado Roger Fenton, ele procura essa foto que mostra, vocês podem perceber que aqui nessa foto eu não tenho aqui nenhum tipo de soldado morto, soldado sangrando, eu não tenho nenhum tipo de violência maior, mas eu tenho aqui sim uma terra desolada com balas de canhão espalhadas por todo o cenário. Isso aqui, essa foto por si só no século XIX, ela foi responsável por toda uma discussão na sociedade britânica contra a Guerra da Crimeia. Isso aqui causou um clamor na sociedade britânica que colocou em xeque a Guerra da Crimeia naquele momento. Imaginem só uma foto como essa, né, que hoje em dia, para a gente que já é exposto a tantas fotografias, exposto a tantas imagens diferentes, muitas delas muito piores que essa, isso aqui naquele momento foi horrorizante para as pessoas. Então, com o tempo, as fotografias elas ficaram mais atuais, né? Elas ficaram mais no momento, mais instantâneas. E aqui eu já trago um pouquinho mais para frente. Essa foto aqui é uma foto de Extremadura, na Guerra Civil Espanhola, Extremadura na Espanha, por exemplo, onde o fotógrafo, e aqui vários fotógrafos viajaram para a Espanha para poder documentar a Guerra Civil deles, e aqui já batem a foto, por exemplo, do momento em que a população olha para cima. Se você parar para pensar, esse olhar para cima é um olhar para cima preocupado, é um olhar para cima de muita tensão, muita angústia e sofrimento. Se você parar para pensar, perceber, esse aqui é o momento em que a sociedade, os cidadãos de Extremadura, estão olhando para cima, buscando os bombardeios, os aviões com as bombas que lançavam a todo momento bombas em Extremadura nesse momento. Então, já é um momento onde cada vez mais os fotógrafos eles começam a captar a angústia das pessoas que estão ao redor, que estão naquele local. E isso vai trazendo a angústia cada vez mais para próximo da gente, né? Essa é uma foto também da Guerra Civil Espanhola, e aqui vocês podem ver que o sofrimento e a dor do outro, ela se torna cada vez mais presente, cada vez mais instantânea. Essa é uma foto onde o fotógrafo da revista Magnum, a revista não, na verdade era um consórcio de fotógrafos que fotografaram a Guerra Civil Espanhola, e eles foram importantes também por várias outras situações, e costumavam fotografar cenas de guerra realmente, e documentar esses momentos. Aqui o soldado sendo abatido no exato momento em que ele é abatido, né? Então você percebe o sofrimento do soldado, a situação em que ele se encontra sozinho, e cada vez mais essas fotos elas vão trazendo sofrimento, elas vão trazendo angústia para mais próximo das pessoas que elas estão ao redor. Já nesse momento, Extremadura, se eu pego e volto atrás para essa foto aqui, por exemplo, a capacidade dessa foto de me impactar, ela é cada vez menor, né? Ela é cada vez menor. Mas percebam como a situação ela vai progredindo. Essa foto é tão famosa e todos vocês conhecem, todo mundo conhece o sofrimento da garotinha vietnamita, acabou de ser atingida por bombas de napalm lançadas pelos americanos. O sofrimento dela é bastante evidente. Essa fotografia também foi muito responsável pela rediscussão do processo e da guerra no Vietnã.
e cada vez mais o processo de sofrimento cada vez mais próximo. Se eu não paro para pensar, acaba que existe um momento onde essas fotos elas já não me impactam mais. O sofrimento do outro ele já deixa de ser um sofrimento que me impacta, um sofrimento que me incomoda. E isso acontece muito hoje, por exemplo, nas campanhas de cigarro. Quem fuma hoje, quando olha para a carteira de cigarro, já nem se impacta mais com a imagem que é mostrada naquelas carteiras, na verdade. Num primeiro momento, traz uma algeriza, traz um desconforto, mas à medida que o tempo vai passando, a gente é programado a meio que deixar de lado essa dissonância cognitiva que trazem essas imagens. Isso aconteceu muito, por exemplo, na época da Covid, onde aquelas imagens iniciais da Covid, que chegavam da China, que chegavam da Itália, por exemplo, mostravam uma zona de desolação, uma zona realmente onde aquelas áreas extremamente turísticas, cheias de pessoas, já não encontravam mais tantas pessoas, já estava todo mundo isolado. Aquilo ali foi trazendo uma angústia para a gente tão grande. Os caminhões, né, passando no norte da Itália, ali de uma cidade para outra, para eles poderem enterrar os mortos deles, por exemplo, que já não tinha mais lugares nos cemitérios, lá no norte da Itália. As covas em São Paulo sendo cavadas naquele momento, e tudo aquilo trazendo aquela angústia para a gente, aqueles momentos de tensão, realmente, onde a gente não sabia o que ia acontecer. E cada vez essas imagens se tornaram cada vez mais frequentes para a gente, e a gente foi normalizando cada uma delas. Nesse processo, a gente perdeu e muitas vezes deixou de sofrer aquilo que deveria sofrer com a imagem de cada uma dessas situações acontecendo no dia a dia. Percebam que a nossa rotina é uma rotina onde a gente procura, muitas vezes, deixar o sofrimento de lado. E esse sofrimento ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser discutido para que ele seja sentido e seja reconhecido e trabalhado. Nesse sentido, a gente precisa ter muito cuidado, porque se eu começo a banalizar esse sofrimento, eu corro o risco de banalizar o mal, como aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, aonde esse senhor, o Adolf Eichmann, por exemplo, foi julgado na década de 60, aonde ele foi perpetrador de um dos piores crimes da sociedade. Ele não matou nenhum judeu, ele não matou nenhum judeu comprovadamente. No entanto, ele foi responsável pela solução final nazista. Então, ele se julgava uma pessoa boa, ele se julgava uma pessoa que gostava de judeus até. E aí ele foi capaz de fazer uma atrocidade como essa simplesmente por não pensar, por não raciocinar naquilo que estava sendo pedido a ele, e até certo ponto banalizando esse mal e sendo responsável pelo mal. A Hannah Arendt traz isso no livro dela, onde nesse momento em que o Adolf Eichmann ele é capturado na Argentina e levado a Israel, ele era tido como o senhor de todo mal, né? E era tido como o senhor de todo mal, e ela fala que ele era um medíocre, ele era um cara medíocre que realmente fez muitas coisas erradas, mas ele era apenas um cara medíocre, que não pensou naquilo que estava fazendo. Então, a Sloan Medicine, ela tenta trazer para a rotina do profissional de saúde, na área da saúde, que essas situações elas precisam ser pensadas, elas precisam ser discutidas de uma forma respeitosa, sóbria e justa. Não é apenas sobre exames, não é apenas sobre custo, mas também sobre os nossos sentimentos em relação à nossa prática médica. Porque quando o paciente sofre, e aqui falando como paliativista, como geriatra, o paciente ele sofre sozinho, ele pode estar numa sala de visita, uma sala de espera para a consulta, cheia de pacientes, negócio fervendo, todo mundo conversando, mas o sofrimento ele é único, cada um sofre de um jeito só. E a gente precisa ter muito cuidado, porque na nossa prática, muitas vezes, quando a gente vai realizar uma consulta com o paciente, o tempo que demora para o paciente entrar no nosso consultório, sentar na nossa poltrona, chegar e a gente interromper ele com a nossa narrativa, gira em torno de 16 segundos, não passa nem de 20 segundos, em média. Nosso paciente é interrompido. Esse paciente chega para poder conversar com a gente, cheio de história, cheio de necessidade de contar a sua narrativa, e a gente o interrompe em 16 segundos. E os estudos mostram que
Isso não tem melhorado nos últimos anos. Até piorou. De 2018, por exemplo, eu tenho esse estudo que saiu no SGIM, na Revista da Sociedade Geral de Medicina Interamericana, que o tempo que demora para o paciente entrar e ser interrompido dura em torno de 11 segundos. Então, a gente precisa pensar muito nessa representação do sofrimento que a gente encontra no nosso dia a dia no paciente paliativo, no paciente geriátrico, por exemplo, onde ele chega com sofrimento e esse sofrimento já torna um sofrimento banalizado para a gente. Isso pode acontecer tanto naquela situação onde eu não reconheço que o paciente precisa da abordagem paliativa, como naquela situação onde eu reconheço que o paciente precisa, aonde eu começo a dizer que é o paciente paliativo. Não, esse paciente é o paciente paliativo, ele não precisa dessa abordagem. A gente não vai fazer isso, isso e aquilo. Eu começo a tratar cuidado paliativo como sendo aquela situação onde aquilo que eu não vou fazer. Eu trato o cuidado paliativo como aquilo que não vai ser feito. E isso é extremamente maléfico, até mesmo para a especialidade, que precisa ser divulgada e conhecida por o maior número de pessoas do nosso país. Ainda é uma especialidade nova, ainda é uma área da medicina, uma área da saúde, onde muito pouca gente conhece, muito pouca gente teve formação, e a gente tem uma política nacional de cuidado paliativo que foi publicada apenas esse ano, por exemplo, que já está tentando fazer funcionar. Então, eu corro o risco de colocar o paciente, seja o paciente que merece a abordagem paliativa, seja o paciente que ainda não a merece, em toda essa totalidade, numa linha de produção onde o paciente é paliativo, então ele não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro, não vai fazer aquilo outro, mas muitas vezes eu não discuto o que eu vou fazer para aliviar seu sofrimento, porque aquele sofrimento já não me incomoda mais, mas incomoda aquela pessoa que está na minha frente, que eu preciso cuidar. Então, a Slow Medicine, ela surge lá em 2002, nesse artigo do Alberto Dollara, que publica, falando sobre a necessidade de adotar uma Slow Medicine para trabalhar essas questões que muitas vezes passam batido no nosso dia a dia, mas que necessitam de discussão. A Sociedade Italiana de Slow Medicine, então, escreveu um manifesto que lida com a ideia de uma medicina onde fazer mais não quer dizer fazer melhor, onde os valores, expectativas e desejos das pessoas são diferentes e invioláveis, então a gente precisa personalizar essa medicina, humanizar esse processo, e os cuidados precisam ser justos, adequados e de boa qualidade a todos. Então, eu preciso alocar os recursos de uma maneira que faça sentido para o sistema de saúde. Eu não posso permitir que um paciente que já não se beneficia de um recurso, que ele, na verdade, não é que ele não se beneficie apenas, mas que ele tem malefícios a partir desse recurso, que ele permaneça evitando que uma outra pessoa a beneficie. Por exemplo, unidade de terapia intensiva. E aqui eu volto para a Covid. Na Covid, a gente precisava escolher quem precisava ir, muitas vezes, fazer uma triagem para saber quem precisava ir para a unidade de terapia intensiva. E isso foi muito complicado na época da pandemia, moralmente, eticamente, para cada um de nós que precisou fazer isso. Mas eu precisava saber se aquele recurso estava bem alocado, porque o paciente que já não se beneficiava dele, ele poderia ser cuidado, muito bem cuidado, em um local onde ele pudesse estar mais próximo das pessoas que faziam sentido para ele, seja com Covid, seja não é Covid, a gente utilizava muito meios tecnológicos para fazer esse contato, sendo toda a complicação da época, mas pacientes com câncer, pacientes com doença cardíaca, pacientes com demência e assim por diante. Então, uma medicina que faça sentido e seja adequada à justa medida para esses pacientes. Então, esses 10 princípios específicos da Slow Medicine, que vão desde tempo até o uso parcimonioso da tecnologia, e o tempo para a gente é o principal, aquela ideia de que o cuidado ele precisa ter essa medida justa do tempo. O Slow Medicine não é necessariamente um cuidado que está relacionado a uma medicina lenta, mas uma medicina que não leva pressa para a realização dos seus processos. Um cuidado que é individualizado, que cuida da autonomia e do autocuidado, tanto do paciente quanto do profissional de saúde, que está relacionado ao conceito positivo de saúde, ou seja, entendendo a doença não apenas como ausência de saúde, ou a saúde como ausência de doença, mas a saúde como um processo complexo, multidimensional de bem-estar biopsicossocial, que lida com prevenção, porque prevenir aqui realmente é muito mais custo-efetivo do que realmente tratar as doenças quando elas já estão instaladas ou no processo de desenvolvimento de sequelas e necessidade de reabilitação, que lida com qualidade de vida, que está no contexto
também de cuidados paliativos e daquilo que a gente se propõe na área da saúde, porque a gente entra na área da saúde, e não sou eu falando isso, é o CACEL, por exemplo, que coloca que o nosso objetivo de trabalhar na área da saúde envolve aliviar o sofrimento e trazer qualidade de vida para os pacientes a qual nós estamos responsáveis, que integra as várias realidades e profissões e especialidades na área da saúde, que trata a segurança em primeiro lugar, num processo que é mais antigo que a medicina, é tão antigo quanto a medicina, na verdade, que é o primeiro não fazer mal, primo non nocere, que já está tão arraigado no conceito, no princípio bioético da não maleficência, que lida com compaixão e compaixão, entendendo que no processo empático, a empatia, ela é um processo que está relacionado ao sofrimento do profissional que reconhece aquele paciente, que atende aquele paciente e que sofre junto com esse paciente, não é verdade? Então, a empatia, ela é um processo que é sofrido para a pessoa que tá ali naquele momento. A empatia, a gente passa por questões onde, se eu não me cuido, aquele processo tende a ser muito sofrido para cada um de nós. Então, onde o profissional não se cuida, né? Então, eu preciso trabalhar com a ideia de, além da empatia, seguir a empatia e trabalhar o processo compassivo, onde a compaixão ela é ativa, a empatia ela tende a ser passiva. Eu sofro, apesar de reconhecer o sofrimento do outro como um sofrimento que faz sentido para ele, que é real para ele, né? que naquele momento merece atenção, mas eu preciso partir da empatia para a compaixão, e a compaixão ela é ativa, a compaixão ela é esse processo que é curativo em si. E o uso parcimonioso da tecnologia, a gente não é contra a tecnologia, pelo contrário, a gente adora a tecnologia, mas a tecnologia utilizada com cautela, a tecnologia que está a serviço do paciente, mas não aquela que está a serviço de si mesmo, porque já dizia Einstein, a gente hoje, cada vez mais, tem meios cada vez mais precisos para fins cada vez mais vagos. E se eu disponho de um meio preciso para um fim onde esse fim não faz sentido para o paciente, esse meio perde sentido. Então, intubação, diálise, reanimação, tudo isso tem que fazer sentido no objetivo de vida daquele paciente, que a partir desses métodos pode viver uma vida digna posterior a tudo isso. Se isso não é mais possível, essa tecnologia ela já se torna uma tecnologia fútil. E isso precisa ser muito bem cuidado. Tá certo? Esses são os princípios da slow medicine, que tem tudo a ver com a questão do envelhecimento no aspecto geriátrico, no aspecto dos cuidados paliativos, onde o cuidado paliativo é uma abordagem que visa alívio de sofrimento para pacientes, sejam eles adultos e crianças e seus familiares, né, com o objetivo de promover a qualidade de vida e alívio do sofrimento, entendendo esse sofrimento da sua multidimensionalidade. E a slow medicine ela vem aqui para corroborar e ser mais um substrato teórico, um substrato ético e moral também para o que nós fazemos em cuidados paliativos e geriatria. Tá certo, pessoal? Eu convido todos vocês, então, a conhecerem o site da Slow Medicine. Nós temos um site, Slow Medicine Brasil, tá certo? É um grupo muito bacana, vira e mexe, toda semana quase, tem uma curadoria de alguns artigos que são publicados e que procuram abrir a visão para essas questões que foram colocadas aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada, doutor Daniel. Eu convido você a ficar, porque agora a gente vai abrir, embora a gente esteja um pouquinho adiantado na hora, para uma conversinha bem rápida com quem está online, com quem está aqui, pelo menos uns 10 minutinhos, talvez uma pergunta para cada um dos convidados, e eu convido para vir à mesa, por favor. E, doutor Daniel, por favor, permaneça conosco. Então, primeiro eu gostaria de abrir. Quem gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta para os nossos convidados, o doutor Egídio, a Raquel, o doutor Daniel? Boa tarde. Na verdade, não é uma pergunta, eu só vou fazer um comentário aqui que eu acho que é importante. Eu sou a Patrícia, trabalho como técnica de enfermagem na unidade adulto, e há uns 2 anos a minha irmã precisou de serviço de saúde aqui, e, para resumir, ela foi atendida pelo doutor
Marcelo Borba. Hoje ela está no ICESP, já em cuidados paliativos, tá? Mas eu quero falar de outra coisa, na verdade. Há muito tempo atrás, eu fui estagiária do INSS, né? Então, tendo esse conhecimento, eu falei para minha irmã, olha, você vai ter direito ao auxílio-doença, tal. Ela não tinha, porque com a pandemia ela foi mandada embora. E daí eu procurei um advogado e falei, olha, eu acho que ela ainda tem direito, uma vez que o laudo, sendo bem feito, um laudo médico, vão conseguir colocar essa doença numa data anterior, né? E aí sim, quando ela tinha carência. E aí deu certo, né? O doutor fez, chegamos a fazer 2 laudos, porque no primeiro momento o INSS negou o benefício da minha irmã de auxílio-doença. É muito comum o INSS fazer isso, né? Uma maneira talvez deles terem vantagem, não sei, ou até para apresentar alguma resposta para o cidadão. Mas aí com um advogado e com um recurso, a minha irmã, hoje ela tem esse benefício de auxílio-doença, né? E se tudo der errado, o filho dela também vai ter direito a esse benefício, é um filho de 11 anos, então imagina aí por quanto tempo ele vai ter esse benefício da Previdência. O que eu quero deixar aqui, né? A importância de um laudo bem feito, pensando no benefício que esse paciente pode ter, e a importância de encaminhar para assistente social, dar essa orientação da Previdência Social, né? Que muitas vezes apenas um salário mínimo, né? Que para muitos pode ser apenas, mas para a maioria das famílias, um salário mínimo faz uma grande diferença, né? E no caso da minha irmã, ela não recebeu um LOAS, ela tem realmente um auxílio-doença que pode vir a ser uma aposentadoria por invalidez. Obrigada. Muito obrigada pela sua colocação, acho que isso é útil para todos nós. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Uma pergunta? Quem está online, gostaria de fazer alguma colocação? Deixa você falar. A Carla vai falar. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer, né, a excelente mesa aí, né, cada uma das explicações das palestras foram ótimas. Queria deixar um negócio aqui, uma pergunta, talvez, não sei, não acho que não tem uma resposta, mas como que a gente trabalha no sistema de saúde contra o idadismo, né, pensando, porque isso né, o Egídio apresentou isso, né, brilhantemente, e a Raquel também trouxe algumas coisas, e as 3 palestras se complementam brilhantemente nesse termo, e eu acho que como que a gente trabalha no nosso ambiente, né, de trabalho, no dia a dia, no sistema de saúde, não só no hospital, na unidade básica, em tudo, contra o idadismo, né, porque acho que os profissionais de saúde, eles acabam, infelizmente, fazendo muito idadismo, né, como trabalhar contra isso no sistema, acho que essa... Como eu falei, acho que o fundamental é conhecimento. Eu acho que você tem que começar na formação. Esse estudo mostrou, que a gente fez no São Caetano, que os alunos se tornam mais idadistas à medida que eles vão progredindo no curso médico. Por que eles se tornam mais idadistas? Porque eles acabam entrando dentro de um esquema que reforça o estereótipo negativo que ele carrega dentro dele. O paciente idoso que ele presencia, que ele vive, que ele atende, é um paciente fragilizado, demenciado, com mobilismo, então isso vai reforçar todos os estereótipos. A atitude que ele presencia com o preceptor dele, com o médico que ele segue, é uma atitude de um comportamento idadista, em que aquele médico inconscientemente ele visibiliza aquele paciente, em que ele acomoda o seu discurso, e isso vai reforçando todo o estereótipo que ele traz. Então, o fundamental é você ter, primeiro, um conhecimento que deve ser extensivo a todos os profissionais de saúde sobre o que é efetivamente o processo de envelhecimento. Quão heterogêneo é esse processo? O que determina o processo de envelhecimento do ponto de vista psicológico, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista físico, as pessoas que estão vivenciando esse processo. Depois você fazer uma campanha de conscientização para que aquele profissional que está orientando uma jovem, ele comece a se perceber da sua atitude em relação ao paciente que ele atende, né? Porque tudo é exemplo, né? Então você vive de exemplos. É óbvio, então você tem que ter um profissional que mostre uma outra forma de atendimento, tá bom? E apontar, né? Tem gente que fala assim, que não basta você não ser idadista, você tem que ser anti-idadista, assim como você não basta ser racista, tem que ser antirracista. Você está presenciando uma situação idadista, você tem que apontar. Você tem que dizer assim, não, isso aí eu não aceito. Sabe?
e não fazer como aqueles velhos que se adaptam à situação, porque acontece que nós nos adaptamos à situação. E aí, a coisa doutor Egídio, acho que assim, uma coisa interessante em relação à questão do preconceito, seja ele qual for, né, é que na maioria das vezes, se nós perguntarmos aqui para todo mundo, você é preconceituoso? Contra isso, contra aquilo, a resposta geral, em coro, vai ser não, né? O que não é verdade, né? Vários estudos já mostraram o quanto nós somos preconceituosos, e nós só percebemos isso muitas vezes, às vezes não percebemos nunca, mas muitas vezes quando somos expostos a isso. Daí que eu queria te fazer essa pergunta também para a Raquel, que trabalha com isso, como é que eu posso perceber o quão preconceituoso eu sou? Dá uma dica. Eu acho que, como você falou, primeiro passa por uma avaliação, autoavaliação muito grande, né? Eu mesmo me percebo preconceituoso várias vezes. Várias. Então, eu estou no trânsito, aí aquela pessoa está mais lenta, já passa pela minha cabeça que aquela pessoa é mais velha. Aí, quando passa pela minha cabeça, aí eu falo assim, nossa, eu fui preconceituoso, né? E olha que é algo que eu estou estudando sempre. Então, primeiro passar daquela ideia que você é preconceituoso, entendeu? Você é preconceituoso e acabou. Então, você vai ter que trabalhar esse preconceito. Sabe como os médicos coreanos, que eles eram preconceituosos, mas eles tinham menos atitudes preconceituosas. Por que isso? Né? Então, não está escrevendo se os seus sentimentos você não consegue controlar, mas sua atitude passa por uma razão que você, sabe, racionaliza, não. Então, ali você... Por quê? No trabalho justifica porque é uma comunidade mais confucionista, então o confucionismo ele tem que ter um outro olhar mais positivo em relação ao outro. Então, ele se restringe porque ele acha que ele pode estar sendo percebido pelo outro. Entendeu? Então, o importante é você ter noção e partir do pressuposto que você é preconceituoso. Não tem essa pessoa que você falou que não seja. Algumas em maior grau, outras em menor grau. Você tem que tentar atingir um menor grau, né? E aí tentar se policiar todos os dias, né? E tentar se conhecer para tentar se melhorar, né? Porque sem autoconhecimento você não consegue se melhorar nunca. Então, mas eu acho que isso é um aprendizado contínuo. E na minha prática eu me vejo preconceituoso, entendeu? E está aprendendo, né? Acho que a gente precisa se perguntar. Eu acho que se nós sairmos daqui hoje nos perguntando, será que eu sou preconceituosa? Pensa na maneira como você age, nas suas atitudes, nas pequenas atitudes, não são nas grandes atitudes. É que nem ele falou. Eu tenho um colega que anda comigo de carro, se alguém fecha a gente no carro, ele fala, é mulher dirigindo. Né? Assim, ele nem viu, né? Nem sabe, mas já parte desse princípio sexista. Pois é, mas isso esse é um preconceito bastante forte. Isso. E concordo com o doutor Egídio, a gente não percebe quão preconceituosos nós somos no dia a dia, na atitude que a gente tem quando a gente está atendendo uma pessoa idosa no dia a dia, quando ela tem a questão da doença fora de perspectiva de cura. Quanto que eu realmente estou ouvindo essa pessoa, quanto que eu estou valorizando, ou quanto que eu decido. Não adianta fazer. Tá? Eu perguntei, né? Eu ouvi o que ela quer. Eu não vou ouvir porque ela é idosa? Ela tem uma longa vida, uma longa experiência, uma longa construção. Ela pode dizer para você, não, eu quero mais, não importa quanto. Tá? Então, acho que a gente tem que se perguntar. Então, eu acho que se a gente sair daqui hoje se perguntando, será que eu sou preconceituosa quanto às pessoas idosas? Quando a gente ia no banco, eu usava isso com os alunos, sempre quando você ia no banco, agora não vai mais, né? A gente usa o celular, mas quando você ia no banco, que tem a lei da prioridade, né? Aí chegasse, estava lá, você tinha 15 minutos, 20 minutos para resolver a questão. Entrava uma pessoa idosa de shortinho, porque estava caminhando na rua, feliz, bem disposto, né, de bem com a vida, e ele entrava na sua frente. Nenhuma vez você falou, pô, ele não tem nada melhor para fazer, ele não pode vir depois, não é isso? Respondam para mim quem nunca pensou isso. Tá? Isso é preconceito. Lei é lei. Tá? Tá posto, tá posto. É isso. Né? Acho que a gente tem, infelizmente, a gente tem que terminar. Só da campanha 60 mais, assim, nós passamos a ser Hospital Amigo de Idoso de novo. Tá? E a gente está fazendo esse trabalho, fazendo controle desse trabalho,
E nós queremos, de verdade, ser o hospital amigo do idoso, tá? A gente vai fazer essa campanha 60 mais, que o doutor Egídio colocou, né? 60 mais? Sou mais 60, isso. A gente vai fazer aqui no hospital, porque eu acho que a gente tem... talvez a gente diminua um pouco a idade, talvez 50 mais, para ouvir as construções de diferentes pessoas com as quais convivemos todos os dias, e acho que não conhecemos, tá? Então, eu vou passar, antes da gente desligar, a palavra para o Daniel. Daniel, por favor. Desculpa, é só para dar um adendo em relação à questão do preconceito. Acho que nós somos seres humanos que somos o tempo todo influenciados por vieses e heurísticas de pensamento que levam a esses vieses. Então, nós somos preconceituosos e se a gente não cuidar, a Hannah Arendt coloca que a banalidade do mal está em cada um de nós. Então, se a gente não se cuidar com os nossos pensamentos, a gente também é capaz de fazer atrocidades, assim como Adolf Eichmann fez na década de 40. Então, eu concordo com isso, nós precisamos pensar que nós somos parte do problema, sim, e que a mudança passa por todos nós estarmos conscientes desse problema todo santo dia. Então, é um processo ativo, que demora para a gente se livrar dele, e talvez não se livre, mas passa por uma luta diária. Então, a banalidade do mal está em cada um de nós, pessoal. Se a gente sair daqui com essa ideia de que a mudança começa pela gente, não pelo outro, a sociedade tende a melhorar dessa forma. Muito obrigada, doutor Daniel. Bom, muito obrigada, doutor Egídio. Tem mais alguém? Desculpa, perdão, não tinha te visto. Um comentário. Meu nome é Lígia, sou farmacêutica bioquímica, atuo aqui no laboratório. Tenho quase 66 anos e cheguei aqui jovenzinha. O que eu mais escuto é o que vai ser quando essa turma parar, quando é que você vai parar? Tudo bem que eu provoquei isso porque eu estou num processo de me preparar para me aposentar realmente. Mas também revela um preconceito de que nós não soubemos preparar essa geração que nos sucede. Né? Eu vou parar, eu vou continuar minha vida, e outras pessoas vão fazer o nosso trabalho, provavelmente melhor do que eu fiz, né? Mas é uma incapacidade total. Eu estou incapacitada de trabalhar, mas eu consigo dar plantão no noturno, trabalhar no diurno, trabalhar de manhã à tarde, aguento. Mas eu estou velha e eu ainda não soube preparar quem me sucede. Né? Então, acho que a gente, sendo hospital, amigo do idoso, a gente tem bastante coisa para fazer com a nossa população. E a gente conta com você para nos ajudar a fazer isso. Tá certo? Gente, muitíssimo obrigada. Né? Obrigada a todos. Obrigada, doutor Daniel. Obrigado.